Como é que você vê essa história, Pascoal? Não seria o único clube interessado nele? Não, o Cruzeiro também está interessado na contratação. Por isso falei, não seria o único. E precisa, essa situação tratada pelo Pedrinho, eu acho que é uma situação que fica um pouco nebulosa, né? Ele vai ser contratado pela SAF ou ele vai ser contratado pelo Pedrinho, que está administrando o Vasco da Gama sem a SAF? 31 anos. A liminar dá poder para o Pedrinho fazer essa contratação e ele vai ter o aporte financeiro de que lado para poder contratar um jogador como esse? Né? Estava jogando no futebol, que agora virou a meca, né, dos grandes jogadores pelo dinheiro que está sendo investido. Então, é um grande ponto de interrogação do que pode acontecer. A gente sabe que no Cruzeiro tem dono e quem investe a gente sabe quem é. Perfeito? Sim. No Vasco da Gama a gente não tem essa visão clara. Tem uma ação na justiça para preservar os direitos do Vasco da Gama. Por quê? Porque a 777 está sendo processada nos Estados Unidos, está sendo processada na Europa, né? Na Inglaterra não foi permitida a entrada de negócio do modelo da 777, mas na Bélgica tem um problema que precisa ser resolvido, tem outro problema nos Estados Unidos que precisa ser resolvido, o aporte financeiro, o dinheiro que foi aportado e deveria ter sido devolvido não foi. Então tem muita coisa nebulosa nesse caso aí. Pessoas que eram pessoas importantes, gente da administração importante, o top de linha, o pessoal saiu da 777. Então tem muita coisa que a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. A 777 entrou com uma ação na justiça querendo reaver plenos poderes no Vasco da Gama, e isso ainda não foi decidido, o Pedrinho ainda tem essa liminar. A gente não sabe qual é o caminho do Vasco. A gente não sabe. O Vasco tem o aporte financeiro do campeonato, ou dos campeonatos que disputa, agora, para saber para onde vai caminhar, o dinheiro sabe de onde vem da CBF, é aportado para o Vasco da Gama, não vai sobrar dinheiro para fazer contratações, como disse o Zinho, como o Pedrinho falou, porque se vier da 777, vem depois da janela. Porque a gente tem que entender que as coisas funcionam de uma outra forma, né? A parte fiscal no Brasil é de um jeito, é final de ano. A parte fiscal em outros países é no meio do ano. Né? Eu não estou falando uma coisa que quem administra a empresa desconhece. É uma coisa que todo mundo, quem administra a empresa, sabe como é que funciona isso. Sim. Né? Não é novidade para ninguém. Pode ser novidade para o torcedor. Fala, não, por que não põe agora? Esse dinheiro tinha que chegar agora, por que vai chegar depois? Porque é a virada de ano, é a virada da contabilidade, é a virada de página da contabilidade, é a aprovação das contas, esse caso todo. Falando do treinador, acho que o Vasco contrata um treinador, eu imagino que vai dar certo, ponto. Quanto ao futuro do Vasco da Gama e os aportes financeiros, aquilo que pode transformar o Vasco novamente num gigante, o gigante da colina, eu já tenho muitas dúvidas. Parece que eu me antecipei, não sabia que ia entrar essa história do Pedrinho. Porque a minha dúvida é exatamente isso. O que esse técnico vai ter de gente a mais aí? Zinho, Pascoal, eles vivem dando um número aí mínimo até que o Vasco precisa contratar para ser titular e tal, e é verdade. Eu falo em 5, eu não sei quantos cozinhos. Você falou 5 também, Zinho, ou falou 4? Então, assim... hoje eu já tô na dúvida, hein? Pelo que eu tô vendo do VAR, já tô na dúvida. Então, aí assim, exatamente, e esse dinheiro? É legal, pô, o torcedor falar, pô, Felipe Coutinho, pô, é legal, tal. Ele, pelo que se comenta, ganha o dobro do que ganha o Payet no Vasco. É um número muito grande para se pagar para ele. Então, dependeria principalmente que a vontade dele, muita vontade. O Pedrinho, nesse caso, é mais útil nessa negociação do que se fosse a SAF pela intimidade ali de ser ídolo. Acho que nunca jogaram juntos, porque o Coutinho estava na base quando o Pedrinho passou pela última vez no Vasco, mas enfim, ele ouviu falar muito na base sobre o Pedrinho no Vasco. Então, essa relação e tal ajuda. Mas tem que ter dinheiro. Sim. Eu acho que ele tem contrato, ele está emprestado agora, né? Mas ele tem contrato com a Aston Villa até 2026. Então, você teria aí talvez uma possibilidade de pedir um empréstimo para o clube inglês e falar, ó, no final a gente compra. Aí já seria 1 ano e meio para frente aí para tentar arrumar dinheiro, enfim, bancar a compra, né, a negociação. Então, precisa saber por quanto. Bom, não é fácil de trazer, mas seria maravilhoso, é bom. E acho que ele está cansado lá de fora já.
além de ter feito um caminhão de dinheiro, tem aquela vontade deles, da Sim. família, de voltar para o Brasil, né? Sim. No- Ô, Zinho, quero te ouvir também. Vamos só colocar os números do Felipe Coutinho nos últimos trabalhos, até para o Zinho comentar em cima. Eu queria que você falasse um pouco da expectativa por aí, né? A gente tem ele no Aldo Rail, no Aston Villa, no Barcelona e no Bayern. Jogos 24, 43, 30 e 38. Gols, vamos pegar o último trabalho, em andamento, né? 9 gols, 4 assistências. A última temporada em que ele brilhou um pouco mais foi o do Bayern, 2019-20, que ele fez 11 gols e 9 assistências. Quero te ouvir, Zinho, sobre essa negociação entre Vasco e Felipe Coutinho. Olha, assim, qualidade técnica, não vou nem colocar em discussão, porque é um jogador de nível de seleção, nível Europa aí, né? Tem tudo, 31 anos, está jovem, toda a parte física e a qualidade para sobressair no futebol brasileiro. Acho que essa negociação só acontece com a interferência do Pedrinho, convencendo o atleta de que vai fazer uma reformulação e vai melhorar o time. E muito coração do Coutinho de voltar para o Vasco, voltar para casa. Agora, se o Coutinho olhar para o time que o Vasco tem hoje e para o problema que existe de SAF e direção do Vasco, do clube com a SAF, dificulta-se. Se o cara olha de lá, pô, peraí. Claro. Porque quando ele chegar aqui, o negócio é o seguinte, quando ele botar a camisa do Vasco, camisa 10, que ele tem que ser o 10, a responsabilidade é em cima dele, porque isso. o torcedor é paixão, vai olhar para dentro do campo. Não quero saber, você aceitou, legal, que bom, mas joga, que tem que resolver, tem que ser campeão. E o cara não joga sozinho, não, gente. Precisa de um time, precisa de um conjunto, precisa de uma organização, precisa de um comando. E o Vasco não tem isso nesse momento. Então, seria muito convencimento do Pedrinho de mostrar para ele que tem um projeto para frente de melhoria disso tudo, que no momento não tem. Mesmo sabendo que o próprio Pedrinho não pode dar garantia de que ele vai continuar mandando. Por enquanto, agora está subjúdice. Amanhã depois pode voltar a 777. Então, como é que ele vai garantir? Você vai estar negociando com alguém que não necessariamente... Então, é que o Zinho tá falando, se ele olhar, o Coutinho vai olhar lá. Claro. Ele fala, pô, mas quem tá mandando lá? Pô, isso. Pedrinho, agora é você tal, mas não tá resolvido, né? Não tá. Amanhã pode ser que os caras ganhem a parada e voltem. Então, é complicado, mas enfim, tomara que dê certo. Vamos fazer o seguinte, pausa aqui no clube. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, de uma negociação com o Felipe Coutinho, que a gente tinha informações de que ela poderia estar acontecendo, pensando nesse... E ela está acontecendo. Enfim, Com quem? Com quem que ela está acontecendo? com o Vasco SAF, seria Vasco SAF... Você está falando. Não, a informação... Sim. E ela continua, seja com o Vasco SAF ou comigo. De repente foi comigo antes do Vasco SAF. Lá atrás ela pode ter sido com o Josh, agora ela pode estar sendo comigo. E pode ter sido ventilado que ela está sendo com o Vasco SAF. Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo relacionado à possibilidade do Felipe Coutinho virar o novo reforço do Vasco da Gama nessa temporada, na próxima janela. Quero saber de vocês se vocês acham realmente que esse negócio tem possibilidade de acontecer ou não. Qual a sua opinião? Coloca aqui nos comentários, também é muito importante você deixar o like, que apoia bastante o canal React do Futebol. Agora, o Coutinho dessa situação toda, porque a galera não sabe se o Coutinho vai vir ou não, porque tem essa situação. Se vai ser a SAF do Vasco, se vai ser a galera do associativo como presidente, que vai negociar, que vai acertar ou não essa negociação. Tem a situação também da proposta, né? A princípio, o Aston Villa não tem nenhum problema em aceitar a negociação por empréstimo, então o Vasco, teoricamente, só teria que negociar com o Coutinho, até porque o empréstimo seria facilmente liberado pela equipe inglesa. Quero saber de vocês se realmente o Coutinho, eu não vou nem perguntar para vocês se o Coutinho seria um bom reforço ou não para a equipe do Vasco, que eu tenho certeza que vocês vão comentar que o Coutinho é unânime, né? Que o Coutinho seria um baita reforço para a equipe da Colina. Coloca nos comentários o que você acha dessa negociação. Quero ler todos os comentários e responder geral para todo mundo ficar interagindo conosco do React do Futebol. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Muito obrigado que você que nos acompanhe.
deixa o like, adicione o sininho da notificação, que é muito importante para fortalecer o nosso canal, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!